Então, só para finalizar, a importância da gente manter os dados atualizados no sistema, tá? Como é que se faz? Qualquer alteração ou mudança da nome da empresa, nome do CNPJ, né, mudança de endereço, tudo isso tem que estar ser comunicado ao órgão ambiental. E tem essa exigência vem no artigo 11 da IN 21 de 2014, tá? Então, a empresa, principalmente mudança de lugar, né? A gente acabou de falar que precisa toda uma autorização para armazenar madeira no lugar e a empresa simplesmente muda de lugar. Então, tá super sujeita à autuação, precisa avisar, né? Como que a gente atualiza os dados no sistema? Se for uma atualização de dados da empresa, mudança da sede administrativa, no caso de construtoras, por exemplo, é um escritório no prédio, né? Ela não está mudando o lugar da obra, é sede administrativa. Ou o nome da empresa, a dados assim, de CNPJ, ele consegue alterar no próprio CPF do IBAMA. Ele entra lá em IBAMA, serviço, CTF, atualizar, né? Altera os dados e emite o CTF. Lembra que toda vez que você emite o certificado, ele atualiza o sistema. Então, toda alteração emite o CTF, tá? Você vai lá no cadastro, alterar dados cadastrais. No caso do pátio, é um pouquinho mais complicado. E nem vai sobrar muito tempo para a gente explicar. Mas, basicamente, a gente não consegue alterar alguns dados do pátio já homologado. Um deles é o endereço e coordenada. Não dá para alterar. Você homologou ele naquele lugar. Então, ele não muda. Se a empresa vai mudar de endereço, a gente recomenda que ela, primeiro, solicite homologação de pátio no novo endereço. Uma vez homologado, ela mesma transfere o saldo via oferta aceite. Então, ela vai ofertar para o pátio novo, aceitar, emitir o DOF. Aí faz de novo outra oferta, né? Até ela passar todo o saldo para o pátio novo. Tá tudo no pátio novo, ela mesma consegue entrar no sistema e cancelar o pátio dela. Certo? Lembrando que a gente não consegue cancelar um pátio com saldo. E a gente não consegue transferir saldo para pessoas. A gente teria que debitar aqui e cadastrar ali. E a gente não fica acreditando o saldo, né? Até porque a gente não vai lá cubar o pátio antes para ver se ele tem realmente aquilo que está no sistema. Então a própria empresa faz isso. Ela primeiro loga o pátio, depois ela transfere o saldo, depois cancela o pátio antigo, tá? E é importante cancelar os pátios zerados e antigos, para não ficar aquele negócio lá no sistema. Não ficar nenhuma pendência. Depois de 180 dias ele bloqueia. Mas aí uma outra empresa que quer usar o lugar já aconteceu isso. E tem um pátio lá. Tá suspenso, são 3 anos, mas tem um pátio lá no endereço. Aí, como que a gente cancela o pátio para homologar? A gente consegue homologar outro ali em cima. Mas aí a gente tem que justificar isso também. Porque vamos tá de olho. Que nem dois pátios de empresas diferentes no mesmo lugar. Não, essa aqui foi embora há anos, ó. Mas não cancelou. No DOF, mais a gente consegue cancelar pátios de vocês. Mas no legado não conseguia. Então ficava lá. Aquele pátio ficava lá para sempre. Então é importante lembrar de cancelar e, se possível, avisar o órgão ambiental. Pra gente, no nosso caso, a gente altera a situação dele no sistema madeira. Pra gente saber que aquele pátio não tá mais funcionando, não vai mais ter nenhuma solicitação lá dentro. Certo? Basicamente é isso. E aí eu trago um lembrete de novo, lembrando que os saldos estão migrando dos pátios do DOF legado para o DOF+, mas não é o pátio que migra, é só o saldo. Então, vocês precisam ter um pátio cadastrado no DOF+, com as mesmas informações do DOF legado. E aí eu relembro, coordenada, nome e endereço tem que estar iguais para o robozinho do IBAMA identificar que se trata do mesmo pátio. Se não está, e tem muitos casos assim, a pessoa homologou o pátio com um outro nome, a coordenada um pouquinho diferente, outro estava caindo na esquina e esse está caindo no local correto, né? Muitos pátios antigos foram homologados pelo IBAMA, as coordenadas são completamente erradas. Então, atentem-se a isso e solicitem ao órgão ambiental um ajuste de informações para a gente conseguir adequar. Algumas, como eu falei, a gente não consegue alterar no legado. Mas, se você está homologando um novo pátio no DOF+, você já faz igual do outro para a gente conseguir migrar. E se você, e no DOF+, a gente consegue alterar algumas informações. Por exemplo, o nome do pátio, a gente consegue mexer, né? Então, peça para o órgão ambiental que a gente ajusta ele para a migração acontecer tranquilamente, para ninguém ter problema, tá? Lembrando que pátios com dados diferentes não vão ter o saldo migrado. E essa migração vai até dezembro. Depois disso, os pátios no DOF legado serão cancelados, tá? Então, atentem-se a isso aí é importante. Certo? Você mencionou que o pátio ele é homologado apenas por um pátio por CPF, salvo aquelas CNPJ. exceções, isso. Mas se for uma madeireira, por exemplo, que vai mudar de endereço, como que funciona nesse caso? Aí não tem problema. A gente pergunta para ela. Geralmente a Hum, pessoa nem avisa a gente desconfia, que é uma coisa muito estranha. Na homologação e fala: por que você está homologando outro pátio aqui? Na uhum. mesma cidade, do outro lado da cidade. O que está acontecendo? Você abriu uma loja, justamente eu descobri, é uma filial. Você tá, não, eu estou mudando de endereço. Então tá, então coloca essa justificativa, sobe um documento me falando isso, e aí eu peço alguns outros documentos do local novo e tudo mais. E aí não tem problema, a gente homologa e dá um prazo para ele. Geralmente é um prazo curto, coisa de 7 dias. Porque o pátio é dele mesmo, é só ele carregar o caminhão e levar na mesma cidade, não tem mistério, né? 7 dias para transporte. Daí me avisa. E eles não avisam. Aí a gente dá uma olhadinha para ver se o pátio já tá zerado, se ele já tá cancelado, se tiver, beleza. Alguns avisam, ó, mudei, já cancelei outro pátio, né? Se ele não cumprir esse prazo, polícia nele. A Hum. gente manda a fiscalização dele. Ah, legal. Mas nesse caso a gente pergunta, né? Porque a gente vê, né, que tem vários pátios ali, a gente questiona antes de Sim, homologar. legal. Até para ver se é uma exceção, né? Se enquadra numa Uhum. exceção também. Sim, sim. Mas é bom que não é padronizado, não é muito fixo isso, né? Sempre alguma exceção como essa, você já tem um. A Nossa. gente tem os procedimentos, né? Porque tem que prever casos extraordinários, né? Sempre acontece, né? E tem casos bizarros, né? A pessoa, olha como que a gente pegou ele. Ele pediu pra cadastrar uma licença de conversão. Então ele apresentou a LO. E o endereço dele era em outra cidade. Era tipo em Tapetininga e a madeireira era de Avaré, uma coisa assim. Outra cidade totalmente diferente, longe. Aí a gente falou, a CETESB pede alvará, pede um monte de documento pra emitir a licença, né? Quer ver que o cara mudou de endereço? Ai, não deu outra. A gente questionou, faz 10 anos, faz 5 anos que eu mudei de endereço. E não avisou. Ele tá comprando madeira pelo sistema e tá armazenando em outra cidade. Ele deu Nossa. sorte, por isso não pegar. Aí a gente orientou e deu um prazo curto também. Você tem uma semana pra tentar no pedido de homologação. Se não, aí a gente manda pra polícia. Mas a gente é legal, a gente dá uma chance. Tem gente Sim. que nem dá chance, tem que É o jogar o problema pra IBAMA? polícia direto. O IBAMA, talvez. O Não, IBAMA tem nas nossas falta de regionais tempo. também. Ah, é. O IBAMA tem Tem isso, gente né? que Falta faz. de tempo, falta de profissionais, acaba o plano que é mais prático, direto. Ah, não é só que é mais prático. É que ninguém pode, tem até artigo da Constituição que fala isso, ninguém pode alegar desconhecimento da lei para descumpri-la. Uhum. Se você Sim. tem, eu tinha um amigo que era bem firme com isso também, me dava cara branca nas lojas. Então, se você vai abrir uma empresa, é sua obrigação saber o que regula o funcionamento desse negócio. Então, se você vai abrir uma lanchonete, você sabe que precisa de autorização da vigilância sanitária. Né? Não é ficar esperando para ver que vai que a fiscalização me pega. A madeira é a Sim. mesma coisa, eles sabem que precisa de DOF. E sabem o que precisa fazer. Então, fez porque, sei lá, né? Porque achou que não ia ser pego, alguma coisa, né? Dificilmente eles não sabem, eles sabem muito bem o que precisam fazer. Uhum. Então, o IBAMA se fia nisso, ó, tem na lei, tá tudo disponível. Como eu falei, você entra no sistema, tem toda a legislação lá pro cara ler, tem manual para tudo. Se você puser manual DOF, aparece um monte do legado, do atual, de conversão, de destinação. Então, se a pessoa quiser fazer direito, ela faz.
Uhum. né? Então o IBAMA entende isso. Ele tá muito careca de saber o que ele tem que fazer. Escreveu, não leu, pau comeu. Vou lá e multo mesmo, né? Tem razão, tem razão. É, Não é tem que eu vim por da que educação dar. ambiental, já acho que a gente tem que orientar. Tem que dar um Realmente, aviso, sim, quer né? tentar ajudar, né, a pessoa. Não, e porque o nosso objetivo não é multa, né? Até porque o dinheiro vai para um lugar que chama fundo de interesses difusos. Não fica nem com a gente a multa. Uhum. Vai pro fundo ali. O nosso objetivo é que o pessoal funcione dentro da legalidade para não colocar madeira ilegal no sistema. E é isso que a gente quer, proteger a floresta. Então a gente sempre procura orientar, né? Uhum. Em Tá primeiro certo. lugar. Então é isso. É A isso, gente então.